Começava por saudar os meus companheiros de mesa, o Presidente da Distrital de Setúbal, Dr. Paulo Ribeiro, e o Secretário-Geral José Silvano, o atual líder parlamentar, anterior líder parlamentar e vice-presidente da Assembleia da República, e mais importante que isso tudo, candidato à Câmara de Setúbal, Bruno Vitorino, Presidente da Assembleia Distrital, os deputados e deputadas do PSD pelo Distrito de Setúbal, o Carneiro, que hoje a vedeta aqui da situação, é unhas de fome, às vezes é mãos largas, na minha ótica, isto depende às vezes como é que se olha, não é? Depende como é que se olha. Às vezes é mãos largas. E, por causa da pandemia, acho que não posso cumprimentar militantes, porque não tenho militantes, mas acima de tudo tenho dirigentes, não é? Militante base, por causa da pandemia aqui, infelizmente, não sei se está algum, penso que não, estão só dirigentes e figuras mais de proa do PSD aqui em Setúbal, ao qual cumprimento, e naturalmente tenho de dar, na pessoa do Presidente da Distrital, os parabéns a todos os militantes do PSD de Setúbal, pelo facto de agora passarem a ter aqui umas instalações em condições. E depois há uma outra coisa que convém complementar à intervenção do Paulo Ribeiro. Isto que nós estamos aqui a fazer, o PSD como um todo, seja nacional, seja Setúbal, é um investimento. Nós aqui não estamos a gastar dinheiro, nós aqui estamos a investir. O dinheiro que aqui é metido não vai embora, está cá o edifício. E, portanto, assim é mais fácil convencer o Carneiro. Quando é para gastar e o dinheiro desaparece, é mais difícil convencer o Carneiro e mais difícil ainda convencer-me a mim. Mas aquilo que nós aqui estamos a fazer é um investimento. E esse investimento encaixa também naquilo que tem sido, em larga medida, o meu discurso, não tanto também como Presidente do Partido, mas já antes de ser Presidente do Partido, e que eu tenho vindo a dizer isto muitas vezes, ainda agora tive a oportunidade de dizer, quando o discurso do 25 de Abril. Isto encaixa, em certa medida, naquilo que aqui também hoje a fazer. É que é manifesto, ao cabo de 47 anos, o desgaste que o regime político tem sofrido e as ineficiências crescentes que nós estamos a ver no dia-a-dia que o regime tem apresentado. O que é normal. Eu também, se olharem para mim, a Lucília já não me via há muito tempo, olhando para mim, diz assim, nos últimos 20 anos também foi desgastado pelo tempo, não é? Tudo é desgastado pelo tempo, eu também fui desgastado pelo tempo e os regimes também são desgastados pelo tempo. Aquilo que nós temos de fazer é introduzir as reformas necessárias no regime para que ele não seja desgastado pelo tempo, que se recupere e que se adapte aos novos temas. Aquilo que mais se tem falado ultimamente é na reforma da Justiça, também ela a funcionar muito pior do que aquilo que funcionava há 40 anos atrás, mas também o próprio sistema político. E dentro do sistema político há uma reforma também que é preciso fazer. Nós normalmente falamos no sistema político, pensamos, sistema eleitoral. Também temos de alterar o sistema eleitoral. Estava mal em 76? Não estava mal em 76. O tempo desgastou, preciso mudar, o tempo desgastou. Em 76, eleger os deputados normalmente, pelos distritos, está em lógica, estava bem, mas as coisas mudaram, desgastou. E agora temos de introduzir uma inovação. Mas dentro do sistema político, que não é só isso, volto a repetir, há uma coisa, por exemplo, que são os próprios partidos políticos e a própria lei dos partidos políticos e a forma como os partidos políticos funcionam. Faz parte do sistema político nós também adaptarmos os partidos a novas circunstâncias e eliminarmos enquistamentos que o tempo traz sempre a todas as instituições, inclusive também aos partidos. E é esse esforço que todos devem fazer, mas cada um sabe de si, vamos falar do nosso partido, é esse esforço que o nosso partido tem de fazer. E apesar de a pandemia nos ter trazido, não trouxe tudo negativo, trouxe algumas coisas positivas, trouxe como positivo, por exemplo, a consciência que nós temos agora de que podemos reunir pelo computador. Muito bem, e iremos no futuro também fazer reuniões pelo computador. Agora, se nós conjugarmos todas as experiências que temos tido ao longo do tempo, sabemos que o computador não dispensa o contacto pessoal. Mas para haver contacto pessoal, principalmente quando sabemos que podemos fazer por computador, ou temos instalações decentes e elas são minimamente atrativas, ou dentro em breve o contacto pessoal ainda fica mais distante, ainda ficamos mais pelo computador.
o que agrava, obviamente, a militância nos partidos. Nós estamos a falar do nosso. E por isso eu dizia, quando eu olho e vejo o regime desgastado a necessitar de ser reformado, sendo uma das reformas a forma como os partidos políticos funcionam, no quadro dessa reforma, para que ela tenha êxito, também é importante que as condições que os militantes e dirigentes têm para se reunir sejam condições atrativas e não condições em que as pessoas não se sentem bem e não são o mais funcionais possíveis. Por isso, esta inauguração de uma nova sede, estou a falar de Setúbal, seria válido para outros sítios. Eu, por exemplo, como estou em Lisboa, como é evidente, mas uma parte também estou no Porto, que é onde eu vivo, também já cuidei de dar, ali também com muito cuidado com o Hugo, dar alguma melhor conforto à sede do Porto e espero que todas as outras também o façam, porque isso é vital para nós rejuvenescermos, digamos assim, em termos de militância. Não vou agora amassar-vos com reformas mais profundas, estou aqui apenas a inserir as condições nessa reforma. E essa atividade partidária é sempre importante e este ano tem uma importância, não digo acrescida, porque de 4 em 4 anos esta importância é acrescida, que são as eleições autárquicas. E nas eleições autárquicas, os órgãos locais, concelhios e distritais, assumem naturalmente uma importância maior do que aquilo que assumem em legislativas, ou em presidenciais, ou em europeias, onde as coisas estão muito mais centradas na direção nacional. Aqui não. A direção nacional cumpre o seu papel, mas depois o cotidiano é feito pelas concelhias e é feito pelas distritais. E as eleições autárquicas, como ainda há bocado ali fora tive oportunidade de referir, têm duas importâncias, uma para o país, outra para nós, PSD. Para o país, dirão assim, bom, mas o que é que estas de 2021 têm de especial relativamente às outras? Nada. Estas eleições autárquicas, para o país, são tão importantes quanto todas as outras que realizamos. Agora, é preciso ter consciência que são eleições muito importantes para o país. Há a tendência de dizer que as legislativas são as eleições mais importantes. Depende da perspectiva. Se nós pensarmos que em eleições autárquicas vamos eleger centenas e centenas de cidadãos portugueses que vão decidir muito do cotidiano da nossa vida, as eleições autárquicas têm uma importância brutal. Serei um pouco suspeito de dizer isto, já disputei legislativas, já disputei autárquicas, e serei um bocado suspeito, porque disputei mais autárquicas que legislativas. E muitas vezes forcei-me por explicar a importância das autárquicas, mas as autárquicas são muito importantes. As decisões que se tomam ao nível das juntas de freguesia, e particularmente que os executivos municipais tomam ou não tomam, são decisivas para aquilo que é o nosso cotidiano. Também é importante um decreto-lei, uma lei, um diploma. Sim, é importante, a gente aprova na Assembleia da República, vai para promulgação, um dia é publicado, e um dia lá descobrimos se teve algum efeito prático ou não. Muitas leis nem efeito prático têm. Aquilo que uma Câmara Municipal faz tem efeito direto no cotidiano dos cidadãos. É um poder muito relevante para a qualidade de vida dos cidadãos. E o poder local, se nós formos ver, desde 1976 até hoje, no balanço global daquilo que foram os resultados do pós-25 de Abril do poder democrático, o poder local democrático, vou dizer assim, podia dizer de outra maneira, vou dizer de uma forma mais popular, dá 10-0 ao poder central. Ou seja, aquilo que o poder local democrático fez pelas populações, em contraponto àquilo que era anteriormente, tem uma performance notável. Houve erros, porque foi feito por mulheres e por homens, e, portanto, obviamente que se cometeram erros. Mas a qualidade de vida dos munícipes, ligado àquilo que é a ação das câmaras municipais, e agora não estou a dizer que as do partido A ou B ou C é melhor que o outro, não, do poder local democrático, até que, tirando aqui Setúbal, na maior parte das câmaras, ele já trocou não sei quando. Aqui é que só troca entre o PS e o PC até à data, e vai ter de trocar de uma forma mais abrangente. Mas esse resultado para aquilo que eram as nossas cidades, aquilo que eram as nossas vilas, o conforto, a qualidade de vida, das ruas, dos jardins, do saneamento, de tudo, é fantástico o que nestes 45 anos foi feito pelo poder local. Portanto, são eleições muito relevantes para o país, e as pessoas, muitas já têm consciência disso. São muito relevantes para o PSD, por força dos resultados eleitorais que nós tivemos em 2013 e 2017,
Em 2009 já descemos um bocadinho relativamente a 2005, mas depois em 13 e 17 foi como nós sabemos. E, portanto, nós para mantermos a implantação, para mantermos em termos do pós-25 de Abril, a implantação do PSD, nós temos de reforçar a nossa presença nas autárquicas. Agora, o PSD tem 98% de Câmara, isto é significativo, temos força, temos muito menos do que aquilo que já tivemos. E a implantação do partido, particularmente nesta altura em que vemos os extremos, em particularmente a extrema-direita a crescer, é mais importante que nunca nós estarmos no terreno e estarmos implantados e sermos um partido forte junto das pessoas. E, portanto, o resultado destas autárquicas é um resultado importante porque ele, a bem do futuro do partido, tem de representar, quando chegarmos a outubro, as eleições vão ser por essa altura, setembro, outubro, quando chegarmos em outubro temos de olhar para o mapa e o PSD tem de ter uma implantação muito superior. Não é só ao nível de Presidentes de Câmara, é ao nível de Presidentes de Câmara e ao nível de eleitos locais, ao nível de vereadores, membros da Assembleia Municipal, membros das juntas de freguesia, mais portugueses eleitos pelo PSD a fazer política, neste caso local, pelo bem das populações, por esse país fora. Temos, por isso, feito um esforço muito grande no sentido de encontrar os melhores candidatos em cada um dos concelhos. Aquilo que o PSD, a Direção Nacional do PSD fez foi, quando necessário, e só quando necessário, comprar guerras locais, se tiver que ser. Ou seja, quando tínhamos a consciência, e foram muito poucas situações, quando tínhamos a consciência que era preferível um outro candidato àquilo que localmente se estava a pretender, nós não temos problema nenhum em nos atravessarmos e assumirmos essa responsabilidade. E, portanto, depois, no fim, quando vier o resultado, cá estamos também a arcar com essa responsabilidade. Mas acho que é assim que deve ser. Aqui em Setúbal, por exemplo, não houve problema, mas houve um outro sítio, pouco, faça aquilo que normalmente é, pouco, mas assumimos essa responsabilidade, justamente para, em cada situação, apresentar os melhores candidatos. E volto a dizer aquilo que disse, não disse isto dirigido a nenhum candidato especial, depois turpam tudo, aquilo que eu disse é o PSD não tem obrigação, e os outros partidos também não, mas não sabe de si, o PSD não tem obrigação de ganhar as câmaras, porque concorrem muitos e só um é que pode ganhar. E os outros que não ganharam não deixaram de cumprir a sua obrigação. Portanto, à partida, aquilo que é a obrigação de um partido, e neste caso o PSD, é oferecer o melhor que tem ao eleitorado, para o eleitorado poder escolher com qualidade. A seguir passamos para outro patamar, que é a luta para ganhar. Depois lá teremos um resultado global, em que olhamos para o resultado global do país e tiramos as conclusões, subimos, descemos, ganhamos, perdemos. Agora, em cada Câmara em concreto, não se pode exigir a ninguém que tem de ganhar, não se exige a ninguém. Agora, existe ao PSD que apresenta o melhor que tem. E isso nós temos feito esse esforço. E se há sítio onde é notório que isso tenha acontecido, é justamente em Setúbal, particularmente no concelho onde estamos neste momento, com o Dr. Fernando Negrão. Não era possível o PSD ter um candidato melhor que o Dr. Fernando Negrão. Não é possível. Temos aqui o melhor que temos para oferecer aos setubalenses. Se isto é notório em diversos concelhos, neste eu não tenho dúvida nenhuma. E é curioso, que eu há bocado tive a oportunidade de dizer isso, e é bom que o eleitorado de Setúbal olhe para isso, e já agora o de Lisboa pode olhar da mesma maneira, porque são dois candidatos com idades um bocadinho diferentes, com trajetos um bocadinho diferentes, mas com a mesma lógica, que é a lógica contrária ao normal. A lógica normal, eu próprio, não é? Eu fui deputado, depois fui Presidente de Câmara, não Presidente de Partido, mas pronto, fui primeiro deputado. Mas o normal é a pessoa estar numa freguesia, depois estar numa Câmara, depois é deputado, vai fazendo a sua carreira a subir. Aqui, ao contrário, já subiram tudo. O Dr. Fernando Negrão já subiu tudo que tinha a subir. Já é Vice-Presidente da Assembleia da República, já foi Ministro 2 vezes, já foi líder parlamentar, já foi deputado, já foi, ainda agora é Presidente de uma comissão importante, já foi Presidente de outras comissões. Ou seja, está a carreira feita. Então, o que é que está a fazer aqui? Está a servir a sua terra. Ou seja, está a fazer o trajeto ao contrário. E isto as pessoas devem pensar no momento de votar, porque não está a fazer disto trampolim para nada, está a fazer desta candidatura um serviço à sua terra, depois de ter adquirido toda a experiência que é preciso para desempenhar bem o lugar. Sr. Carlos Moedas, naturalmente tem uma carreira mais curta, porque é mais novo,
mas também esteve na política europeia, esteve na política nacional e vem agora à política local prestar um serviço, não à cidade onde nasceu, mas à cidade onde vive há muitos anos e a cidade que ele adquire como modelo. E, portanto, isto tem valor. Ninguém está aqui para servir de trampolim. Muitas vezes legítimo, atenção, mas também é de valorizar e de sublinhar, onde as pessoas fazem ao contrário, porque isto significa apenas vontade de servir a sua terra, a terra irão servir-se a si. E isto, espero que o eleitorado, neste caso de Setúbal, mas Lisboa é muito parecido, eu espero que o eleitorado reconheça isso. E uma das batalhas que eu julgo que o PSD em Setúbal deve ter, porque já me chamaram a atenção, quer o Presidente da Distrital, quer os deputados, quer o próprio Dr. Fernando Negrão, é este aspecto que o Paulo Ribeiro há bocado referiu, que tem a ver com a NUT 3. E, efetivamente, é verdade, ou seja, isto tudo é feito por uma média e depois o que acontece é que concelhos como Oeiras, como Lisboa ou como Cascais têm uma média de PIB per capita muito elevada e, portanto, não uma média não, eles não têm média, eles têm um PIB per capita muito elevado, que depois, quando conta para uma média, é como a história, não é? De, se formos comer os dois, cada um em média come meio frango, se eu comer um frango inteiro. E, portanto, aqui, obviamente que os mais ricos estão a comer o frango inteiro e os outros não estão a comer o meio frango que lhes cabe. E, portanto, é evidente que tem de ser uma matéria para a qual o país tem de olhar, e se o país tem de olhar, os partidos políticos têm de fazer por isso. Qual a solução? Dispenso-me de pôr aqui agora a fazer contas e passa para aqui, passa para lá, mas aqui em Setúbal terão já pensado muito na melhor forma de fazer este equilíbrio. Agora é uma verdade, quando vamos pelas médias, as coisas depois tornam-se razoavelmente injustas e quando nós temos na média aquele que é o concelho mais rico, desse ponto de vista, há muita riqueza, pode ser medida de diversas formas, não é só desta, mas enfim, medida desta forma, aquele que objetivamente tem um valor muito mais alto, quem estiver agregado perde relativamente ao acesso aos fundos europeus medidos por esse indicador. E, portanto, isto é aquilo que eu aqui vos queria dizer, sem, no entanto, deixar também de fazer aqui um pequeno parênteses. Nos grandes centros urbanos, é evidente que nos pequenos não, mas nos grandes centros urbanos, onde se inclui Setúbal cidade, pois não necessariamente o distrito todo de Setúbal, nós sabemos que depois há também uma pontinha no voto, que não é só na autarquia, é também influenciada pelo clima da política nacional e pela performance do governo. Repito, em concelhos pequenos não é assim, mas nos centros urbanos é assim. E então, dessa pequenina cota, porque o grosso e o mais importante é votarmos na pessoa que vai ser o Presidente da Junta, o Presidente da Câmara, também estou convencido que, chegados a setembro, se hoje já é notório, vai ser mais notório ainda o desgaste, agora não é do regime, mas do Governo, perante tudo o que vai acontecendo todos os dias. Não é tudo da responsabilidade do Governo, mas há muita coisa que é da responsabilidade do Governo e há alguma que, não sendo da responsabilidade direta do Governo, acaba por ser por inação. O caso que se passa não muito longe daqui a sul, em Odmira, a responsabilidade no início direta não é do Governo, mas a responsabilidade pela inação é toda do Governo. E, portanto, não é admissível. É admissível que aconteça qualquer coisa e as pessoas não estão lá, não sabem, porque ninguém é adivinho. Mas aqui o Governo não precisava de ser adivinho. Aqui o Governo foi alertado. No relatório de Segurança Interna de 2018 já lá estava este problema inscrito. No entanto, o Governo não fez nada. O Ministério da Administração Interna não fez nada. A GNR está lá no terreno, que vê a situação. Não estamos a falar de 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas. Na verdade, milhares de pessoas, nota-se bem. E nem é milhares de pessoas no meio da cidade de Lisboa. É numa terra pequena, nota-se bem. E nota-se bem as condições em que vivem. Tudo se sabe. E então já vêm os relatórios. E então nada foi feito. Porquê? A vinda das pessoas não é da responsabilidade do Governo, mas as condições em que elas depois ficam durante tanto tempo já é da responsabilidade do Governo. E depois outra coisa, não é? A Polícia Judiciária está a investigar há mais de 2 anos.
Mas são precisos mais de 2 anos para investigar isto. Mas isto é o processo do BES ou alguma coisa, de alguma complexidade técnica especial. 2 anos para investigar o quê? Aquilo que está à vista de toda a gente, que é uma investigação muito reduzida. Depois, pronto, tem de puxar o fio um bocadinho. Mas 2 anos e tal, não fizeram nada. E a antiga Inspeção de Trabalho, que tem de ver as condições, a ACT, que tem de ver as condições em que as pessoas estão. O que é que andou a fazer? Para que é que existe? Não é? A responsabilidade é do Governo, na exata medida, com certeza que não são os membros do Governo que estão na Inspeção de Trabalho, mas é do Governo, na exata medida em que o Governo não cuida de que as instituições que tutela sejam minimamente capazes e minimamente eficientes. E, portanto, aquilo que acontece no patamar da Justiça, que nós olhamos e vemos que há uma grande ineficiência, começa a acontecer um pouco por todo o lado. E é isto que eu quero dizer. Se já é assim neste momento, admito que quando chegarmos a setembro e outubro, ainda vai ser mais patente isso e, portanto, naquela pequena componente em autárquicas, que não é muito grande, mas naquela pequena componente em que também conta o grau de satisfação com a governação nacional, eu penso que aí o PSD também vai ter alguma vantagem face ao demérito da governação do Partido Socialista. Muitas outras coisas haveria, não vale a pena. Falo só neste caso, porque está na ordem do dia, porque é aqui muito perto, quer dizer, basta descer mais um bocadinho e lá estamos. Para quem é do Porto, até é quase aqui ao lado. E, portanto, não queria deixar, estando a acontecer isto e sendo uma vergonha para Portugal, deixar de sublinhar este aspecto. Eu espero que esta sede cumpra o seu papel, que é de juntar os militantes do PSD, do ponto de vista do médio e longo prazo. Do ponto de vista do curto e médio prazo, que cumpra o seu papel no apoio aos candidatos do PSD e, muito em especial, no apoio ao candidato do PSD aqui na capital do distrito, de maneira a que nós possamos estar dentro de alguns meses, pronto, no pior das hipóteses aqui por 1 ano, mas muito antes de 1 ano, em que podemos estar aqui. E se eu aqui estiver, a primeira saudação que farei, porque isso aí eu não falho, são 12 anos como autarca, eu sei que aqui estando, o Presidente da Câmara de Setúbal, protocolarmente, a primeira coisa que eu teria a dizer é Sr. Presidente da Câmara, e espero poder vir a uma reunião e começar com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Setúbal. Muito obrigado.